Olá, está começando mais o Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer os 2 projetos do curso de Engenharia da Uniso que foram selecionados para participarem do programa Forma Engenharia. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios os professores doutores Valdemar Bonvente Júnior e José Luiz Antunes Almeida. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco do perfil dos professores e depois a gente fala especificamente dos projetos aprovados que eles estão acompanhando. Vamos começar pelo professor Valdemar Bonvente Júnior. Professor, como de praxe, qual é a sua formação e obrigado por estar conosco aqui no programa. Na verdade, a gente vem de uma história um pouco diferente da engenharia, né? Na verdade, a minha primeira formação é físico e nós então fizemos a licenciatura e a graduação na USP, né, em física, e depois o mestrado. E o mestrado já começamos a trabalhar com a minha área que é hoje, que é a parte computacional. Nós fazíamos várias simulações em física, né, na época, e depois fomos migrando aos poucos, né? Começamos a trabalhar com instrumentação, porque na época os físicos tinham que fazer os experimentos, e esses experimentos eles precisavam montar sensores, montar os coletores dos dados, né? E o que acontece é que a gente acabou entrando nessa área de tratamento de dados meio que, né, por inércia, né? E aí, alguns anos depois, vinha fazer o doutorado na Politécnica da USP. E lá, então, doutorado, no caso, o curso de Engenharia de Computação, ele estava inserido, né, ou ainda está até hoje, no curso de Engenharia Elétrica. Então, dentro do Departamento de Engenharia Elétrica da USP, tem o Departamento de Sistemas Digitais, de onde saiu o curso de Engenharia de Computação, de onde nós tiramos o doutorado. Muito bem. O professor José Luiz já esteve conosco aqui falando da coordenação do curso que ele acompanha e vai falar um pouco também dessa formação para a gente relembrar a formação do professor. Sua graduação e sua pós-graduação, professor. Como vai, Fernando? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. Eu sou de formação engenheiro eletricista pela Escola Politécnica. O meu curso é de engenharia elétrica, mas tem uma ênfase em telecomunicações e eletrônica principalmente. Depois na mesma escola eu fiz o mestrado e posteriormente o doutorado. E nesse intervalo um período dei aula, um período eu fui para a indústria, né? Então eu acabei tendo assim a oportunidade de ter uma visão grande tanto da parte industrial quanto da parte acadêmica, né? Assim de interessante com relação ao mestrado, é que eu até costumo dizer para os alunos, quando a gente faz divulgação de cursos e orienta a escolha da profissão, que uma pessoa não é boa só para uma determinada coisa. E a área de engenharia elétrica, em particular, ela tem uma natureza multidisciplinar, tanto que ela acabou direcionando para um curso que hoje é um curso de mecatrônica ou de controle e automação. E quando logo após eu ter me formado, como eu também tinha assim, um gosto por diversas áreas, o meu interesse era alguma coisa relacionada com motores, alguma coisa relacionada com eletrônica e alguma coisa relacionada com programação. E eu acabei fazendo o mestrado nessa área, ainda numa época em que os processadores eram meio que embrionários, a dificuldade era muito grande. E eu venho acompanhando então essa evolução e dentro desse projeto, depois que nós vamos falar um pouco, ele tem esse enfoque realmente multidisciplinar. Agora, professor Valdemar, a sua atuação profissional na Uniso já há quanto tempo e quais são as disciplinas e quais são os cursos que o senhor trabalha? Então, nós começamos junto com a Uniso, né? A Uniso foi criada a partir de 2 faculdades, né? E foi estabelecida, né, em 95, né? Iniciaram os primeiros cursos de graduação como Uniso. E naquele ano iniciou o curso de análise de sistemas e nós então fomos um dos primeiros professores contratados para esse curso e a gente tem uma disciplina que eu ministro desde aquela época, né? Então já chegando aí a 18 anos, né? Além disso, como a área de computação aqui na Uniso foi se expandindo, né, gradativamente, a gente fala, o público fala em informática, né? É muito mais conhecido por informática, porque a informática é a área assim, mais prática da computação, mas a computação ela tem todo um desenvolvimento histórico, teórico, ela é baseada na matemática, ela veio da matemática, muitas das teorias de computação, né?
E ela se expandiu hoje de uma forma que ela está imersa em todas as atividades tecnológicas, né? Vamos dizer assim. Então, gradativamente, nós fomos acompanhando os crescimentos dos cursos dessa área aqui na Uniso e já ministrei várias disciplinas relacionadas a esta área. E, felizmente, nós temos acompanhado com bastante alegria, né, o crescimento dessa área e o governo agora incentivando a área de engenharia, né, a formação de pessoas em engenharia. E como o senhor está dentro da Uniso já há 18 anos, desde quando a Uniso foi criada, e consequentemente dentro de uma disciplina que também sofreu com certeza evolução ao longo desse tempo, há necessidade de se adaptar para isso, né? Por exemplo, eu que sou titular da disciplina de fotojornalismo, quando entrei na Uniso, a primeira coisa que a gente montou foi o laboratório químico de revelação de fotografia. Então, o aluno tinha 1 ano da disciplina de fotografia, de fotojornalismo, para aprender todo um processo de física e química, que ele odiava, por sinal, porque ele veio fazer jornalismo, não veio fazer conta, e quando você entrava com fórmulas da química e da física para entender o processo de registro fotográfico e depois de revelação, ele tomava um golpe tremendo, mas tinha que aprender, porque era a característica da profissão, tem que a fotografar e revelar, e aí nós passamos pelo outro processo, que foi a digitalização. Então, hoje a gente tem fotografia digital e softwares de edição de imagem no formato digital também, quer dizer que é uma outra linguagem. O senhor também teve que se adaptar nessa trajetória toda aqui na Uniso. Sem dúvida. Eu até vou mostrar um outro aspecto disso que você falou, né? Nós temos a nossa biblioteca, felizmente é uma biblioteca maravilhosa aqui na Uniso, e nós temos livros daquela época. Existe uma disciplina que particularmente eu ministro desde aquela época lá, que é Sistemas Operacionais, e tem um livro muito bom na parte conceitual, né? Quer dizer, é interessante hoje que a gente fala de sistemas operacionais como Windows ou Linux, aí só para ilustrar rapidamente essa ideia, esses sistemas funcionam hoje com ideias, né, princípios estabelecidos há 40, 50 anos atrás. É uma coisa impressionante. Existe um grupo de livros lá, que foi comprado na época para o primeiro reconhecimento do curso, que ele tem assim a parte conceitual maravilhosa. Mas aí quando você começa a ver estudo de casos, ele está falando lá de disquete, né? Flop disk, coisas que hoje o adolescente aí que está iniciando na informática, até criança, né? Nem sequer sonha, nem sequer imagina. Então é muito interessante o curso universitário porque a gente tem que fazer essa adaptação. A parte conceitual, ela é permanente, ela não morre. O aluno tem que se prender a isso, que quando ele está estudando numa universidade, existe uma parte conceitual que ela permanece durante longos anos, até séculos, eu diria, né? E tem a parte que é tecnológica, que esta sim vai evoluindo. Então, nós como professores, nós temos que prestar muita atenção, né, nessa questão do que é conceito, que o aluno deve saber, que ele vai levar para a vida toda, e a parte tecnológica, em que quando ele entrar na sua área de trabalho, ele saber que ele vai ter que se adaptar, né, se atualizar constantemente. E é que é o nosso caso e que a gente procura passar para os alunos. Agora, professor José Luiz, o senhor percebe que se o aluno hoje, ele já entra sabendo, uma vez que essa linguagem de informática que a gente estava falando, essa linguagem digital, já faz parte do universo do menino e da menina de 17 e 18 anos que entra no curso, ele entende princípios e conceitos que agora ele vem aprimorando, ou ele entra totalmente imaturo, totalmente ingênuo nas propostas do curso de engenharia da Uniso? Na verdade, isso aí é um misto de tudo isso que você falou. A gente tem perfis bastante diversificados. Poucos são os alunos que sabem realmente aquilo que pretendem. E a gente percebe isso pelo índice de evasão que tem não só na Uniso, mas em outras escolas, de uma maneira geral. E em outros cursos também, não só cursos de engenharia. As pessoas entram com uma perspectiva, muitas vezes atraídas pelo aspecto de emprego, pelo aspecto salarial, mas muitas vezes acabam se decepcionando. Essa formação que eles já têm vamos dizer assim, essa versatilidade em trabalhar com esses equipamentos de informática, ajuda bastante por um lado, mas muitas vezes atrapalha. Porque quando a gente entra lá em determinadas coisas, como o professor Valdemar falou, que são conceituais, que permanecem, aí o aluno tem uma certa rejeição. E muitas vezes, por exemplo, na época que eu fiz o curso, a gente tinha lá circuitos eletrônicos que a gente tinha que calcular na mão, a gente não tinha praticamente nenhuma ideia do que iria resultar daquilo, levava-se um tempão e muitas vezes a gente chegava à conclusão que tudo que a gente começou a fazer teria que ser modificado a partir de uma nova premissa.
Hoje, o aluno com softwares existentes para simulação de circuitos eletrônicos, por exemplo, ele rapidamente monta e aí entra esse conhecimento prévio que você falou, ele está acostumado a mexer com jogos, né? Está acostumado a mexer com editor de texto, com e-mail, etc. Então, essa parte de informática para ele é muito tranquila. Quando ele associa essa coisa que para ele é lúdica, vamos dizer assim, e com algo que ele tem que aproveitar e aprender os conceitos, ele tem um desenvolvimento rápido e ele aceita bem e isso dá uma motivação maior. Então ele vê os resultados rapidamente e usa esse domínio da técnica a favor de um desenvolvimento um pouco mais acelerado do seu desenvolvimento. Agora, professor Valdemar, com isso fica mais fácil aprender, fica mais fácil entender, como dentro da linha de raciocínio, como era da minha época também, você tinha que fazer o processo inteiro para poder chegar a uma conclusão, se era positiva ou negativa, e se perdeu muito tempo nesse processo. Estou falando do processo químico e físico da fotografia, agora na informática, que tinha que fazer o processo na conta da mão, que sai uma calculadora um pouco melhor, e não eram nem todos que tinham possibilidade de ter uma calculadora um pouco melhor. Agora, com a informática, ele consegue ver esse resultado de forma mais rápida e, consequentemente, ele se apaixona mais pela física e química, pela biologia, o que era uma coisa extremamente distante, complexa. Hoje é mais fácil de mostrar para ele isso e dele entender e, consequentemente, dele mergulhar nesse universo da física. Eu acho que aí nós, como docentes, aí tem os dois lados da moeda. A gente precisa saber explorar bem esse aspecto do ensino, né? dessa capacidade lúdica, ou, né? Dessa maneira lúdica que o professor José Luiz comentou. E até me lembrou o caso da máquina de lavar, né? A máquina de lavar é um aparelho assim tão simples, né, na concepção do usuário, porém as máquinas de lavar hoje são microprocessadas. E da mesma forma que a informática, que a computação está imersa em diversos equipamentos, a eletrônica também está, né? Então hoje a gente usa calculadoras eletrônicas que elas têm a potência de computação dos primeiros computadores lá da década de 50, 60. E com preço extremamente acessível isso. E hoje o aluno, né, ou vamos dizer assim, um usuário normal, ele compra aquilo, paga até muito barato, né? Porque a industrialização é em massa, então custa muito barato. Ele vai, usa aquele equipamento, né, e às vezes não chega a perceber o grau de conhecimento que está ali dentro. Então, eu acho que cabe a nós como professores, né, quando o aluno entra no curso, a entender que tem uma história e tem dezenas e até centenas de anos de conhecimento ali por trás, né? E aí, então, como o professor José Luiz falou, como é que a gente pode fazer com que o aluno, então, enxergue o que isso facilita o aprendizado dele. O aluno hoje, eu penso assim, que ele é muito construtivista, né? Ou seja, ele tem que ter as coisas na mão, ele tem que ver as coisas funcionando. As aulas formais, como existiam antigamente, elas já não conseguem, já não podem ser dadas da mesma maneira, porque o estímulo do mundo hoje, né, da informação, da comunicação é diferente, né? Então, o formalismo, ele é muito importante no curso universitário, ele é necessário porque prepara toda a parte conceitual que ele vai usar no resto da vida dele, mas hoje o professor ele tem que ter essa sensibilidade em mesclar, né? O lúdico, o prático, aquilo que facilita o aprendizado, aquilo que o aluno pode enxergar, mas sempre mostrando, né, o conceito, o conhecimento que está por trás. Então, a resposta, assim, de qualquer maneira, é que facilita, sim. Hoje nós temos mais recursos para que o aluno enxergue aquele conceito, né? O problema é que dá muito trabalho para o professor, né? O professor ele tem que ter muita visão, experiência de saber enxergar essas coisas que existem na prática e trazer para o mundo conceitual da engenharia. Agora, professor José Luiz, quando o aluno vem fazer o curso de engenharia de automação, né, que o senhor é responsável hoje, ele percebe que a máquina de lavar roupa em casa, usando um exemplo do professor Valdemar, ela é um sistema que é informatizado, que é um sistema que demanda de um processamento do que antigamente a máquina de lavar roupa era você apertava um botão, ela ligava, fazia toda uma sequência e terminava o processo. Hoje você pode diminuir a quantidade de água, a temperatura da água, a quantidade de produto que vai, de sabão, de outro produto químico que vai ali para poder amaciante de roupa, enfim. Ele percebe isso, que dentro da casa dele ele tem um equipamento que ele vai entender como é que funciona e ele vai aqui aprender para melhorar isso? Assim,
Eu entendo que muitos dos alunos eles já vêm atraídos exatamente por esse fato, né? Eles percebem no dia a dia, não só com a máquina lavar-roupa, mas com outros eletrodomésticos, videocassete que nem existe mais, né? O DVD player, a própria televisão, né? A TV a cabo, quer dizer, ele percebe que existe assim toda uma inteligência por trás e ele tem a curiosidade de saber como essa inteligência é usada no dia a dia, né? Pega um outro exemplo, os automóveis hoje são verdadeiras máquinas de computação, né? É uma tecnologia embarcada. Hoje, por exemplo, se um carro de repente parar na rua, não adianta chamar algumas pessoas para empurrar, que provavelmente é alguma pane eletrônica que ocorreu e o carro não vai, em hipótese alguma, sair andando como era antigamente, que tinha lá, ele engasgou e resolveu mecanicamente o problema. Hoje existe um desenvolvimento tecnológico muito grande em diversas áreas. Eu acredito que o aluno, vendo, sem saber exatamente do que se trata, mas ele tem a percepção que aquilo lá é alguma coisa interessante e ele tem a curiosidade de aprender como aquilo é feito, como é que aquele controle eletrônico é feito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já conversando com os professores doutores do curso de Engenharia da Uniso a respeito dos projetos que eles desenvolveram junto com os estudantes e foram aprovados pelo CNPq, que é uma iniciativa muito importante deles e, consequentemente, uma visibilidade para a universidade e, mais ainda, a importância desse envolvimento professor-aluno e resultados que vão acabar servindo de referência para a comunidade como um todo. Voltamos já. Com a bagagem certa, você conquista um mundo de conhecimento. Assim, você caminha sempre em frente e faz o seu futuro chegar mais rápido. Então venha para a Uniso. Inscreva-se em uniso.br. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje recebendo em nossos estúdios os professores doutores Valdemar Bonvente Júnior e José Luiz Antunes Almeida, falando sobre os dois projetos do curso de Engenharia da Uniso que foram selecionados para o programa Forma Engenharia. Professor José Luiz, como é que é esse projeto? Como é que a Uniso chegou até o CNPq dentro do desenvolvimento e pesquisa que foi desenvolvido em sala de aula? Certo. Na realidade, o CNPq e a própria Vale estão percebendo que existe uma carência de profissionais na área. Isso já há um certo tempo. E, embora tenha havido um surgimento de muitas faculdades de engenharia, o que acontece é que nem todos chegam até o final, né?
aquela máxima bíblica vale para qualquer curso, quer dizer, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? E então a ideia era, como o próprio nome diz, formar novos engenheiros, né? Incentivar a formação dos engenheiros, esclarecer bem os engenheiros, aqueles candidatos ao curso de engenharia, para que eles entrassem conhecendo e se motivassem para fazer o curso. Então a Vale e o CNPq se uniram e apresentaram aquilo que é chamado de uma chamada para projetos, e nós, através aí do sistema de divulgação do próprio CNPq, conhecemos a necessidade e formalizamos um projeto para o CNPq, e esse projeto foi aprovado. Agora, professor José Luiz, a gente percebe também que, primeiro vamos explicar até para o telespectador, que o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O senhor como coordenador do curso, são tantos os cursos também de engenharia que acabaram sendo disponíveis no mercado. Como é que o aluno, o estudante, aquele que tem interesse em fazer um curso, ele pode perceber que esse curso é bom mesmo, que esse curso de repente tem professores qualificados, tem projetos que estão sendo desenvolvidos, porque dentro dessa máxima que o senhor disse, muitos são chamados e poucos escolhidos, de repente se ele fizer um curso de engenharia numa faculdade qualquer, ele pode também quebrar cara no mercado. Infelizmente já teve situações dessa natureza, até em anúncios e classificados de procura de profissionais, que é colocado lá, menos a faculdade tal, porque ela não tem uma boa reputação. Como é que o estudante, o menino, a menina, o pai também que vai fazer esse acompanhamento, ele pode perceber que vale a pena estudar numa determinada faculdade? Eu acho que aí, com certeza, o esclarecimento mediante a coleta de informações, né? Então, aquela pessoa que pretende fazer um curso de engenharia, ela tem que se informar a respeito da instituição, né? Isso, existe uma preocupação do MEC, existe uma fiscalização do MEC, mas nada melhor do que essas informações que a gente colhe, inclusive com outros alunos que já são formados por aquela faculdade, né? E no caso, por exemplo, da Uniso, a Uniso é uma universidade tradicional já aqui na região, ela vem formando profissionais de diversas áreas, então o aluno que olha para a Uniso, ele vê esse respaldo dessa qualidade na formação já anterior em outros cursos e que permanece nos cursos de engenharia, porque existe essa preocupação com a titulação dos professores, com a biblioteca, com os laboratórios, etc. E além disso, a Uniso também, eu acho que o grande destaque é que a Uniso se preocupa muito com a iniciação científica e com a formação, com a pós-graduação também, né? Com a formação após a graduação. E essa preocupação com a iniciação científica, ela se traduz em diversos projetos que já surgiram no passado e que estão dentro do espírito desse projeto que nós estamos trabalhando atualmente. Eu acho que isso é importante para você que está fazendo a escolha de um curso de graduação, ver se a universidade ela desenvolve atividades desse tipo, que a gente chama de tripartito, de um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, onde você desenvolve trabalhos dentro da sala de aula, que podem reverter em benefícios da comunidade, da sociedade, e também pesquisas que são desenvolvidas e têm repercussão. Agora, professor Valdemar, como é que foi feita essa escolha desses projetos? Qual foi o critério de escolha desses trabalhos dos alunos? Até, Fernando, ligando um pouco com a fala anterior, com o assunto anterior, o que acontece aqui dentro dessa ideia que poucos serão escolhidos. O que acontece é que existe hoje uma preparação para o aluno fazer o curso de engenharia, né? E nós detectamos, ao conceber esse projeto, né, ao passar esse projeto para o CNPq, qual a ideia do projeto? Que o aluno sai com uma formação, ele vem para a Uniso de diversos colégios, vamos dizer assim. Um tem uma formação mais generalista, né? Outros colégios já têm uma formação técnica. Então, a gente recebe, assim, alunos com formações um pouco diferentes. Em primeiro lugar, os cursos de engenharia aqui na Uniso têm se preocupado em fazer com que o aluno atinja um nível necessário para as disciplinas específicas. Então, existe um primeiro período do curso, que é um período em que o aluno se adapta, né? Tem até uma disciplina de matemática básica, porque a matemática é importantíssima na engenharia, né? E, então, ele vai fazendo numa progressão, né? Ele vai adquirindo esses conceitos de forma progressiva. Então, ele sai lá do colégio com uma formação XYZ, né?
E aí a gente tenta, então, prepará-lo melhor para que ele entre nas áreas específicas da engenharia. E esse projeto, então, ele é feito juntamente com uma escola técnica, né? Nós conseguimos parceria com a escola técnica. Quais foram as escolas? Poderia ser escola pública, né? Mas nós preferimos a escola técnica pela potencialidade de desenvolver projetos. Então, no caso, o meu projeto está na Escola Técnica Fernando Prestes, e do professor José Luiz está na Escola Técnica Rubens de Faria, né? Exatamente porque lá tem os cursos das nossas áreas. Então, o que acontece? A ideia desse projeto é fazer como se fosse uma formação continuada. O que a gente vê é que o aluno sai do colégio e, de repente, por N motivos, ele escolhe um curso de graduação, né? E ao escolher esse curso de graduação, existe um salto, é um pulo, é um mergulho praticamente que de cabeça. Eu vou fazer esse curso e vamos ver, se eu me adaptar, tudo bem, se não, eu parto para outra, né? E o que acontece na engenharia é que, em nível nacional isso, Fernando, eu não tenho agora os números, mas eu acho que em alguns casos a evasão, principalmente no primeiro ano do curso de engenharia, chega a 40%. E o que é evasão? O aluno simplesmente, por vários motivos, descobre que não é aquilo que ele quer, ou que o curso está muito difícil, ou porque, enfim, não atinge a expectativa dele, ou ele acha que existem caminhos mais fáceis, né, de adquirir o diploma e ir para a área de trabalho. Então, a gente pensa que a engenharia é um curso que o aluno tem que sair sabendo, né? Não tem alternativa, o aluno tem que sair sabendo. E para sair sabendo, sair um bom engenheiro, né, e realmente fazer projetos de relevância, que aí então houve essa ideia do CNPq com um subsídio da Vale de incentivar a formação de alunos do colégio para ingressar nos cursos de engenharia. E daí o nome Forma Engenharia. Então nós pensamos nesse sentido, como a gente pode fazer com esse projeto uma transição um pouco mais suave da saída do colegial, né, do ensino médio, para o curso superior, de forma que ele já chegue aqui sabendo que a engenharia é aquela que ele quer cursar, né? Ele sabe mais ou menos qual a área de conhecimento que ele vai ter que estudar, enfim, né? Para que ele entre no curso com menos traumas e possa seguir de uma maneira mais tranquila. Agora, professor José Luiz, como é que foi o critério de seleção interna e depois qual deve ter sido o critério de seleção do CNPq para aprovar o projeto do senhor e do professor Valdemar? Bom, o critério do CNPq, eu acredito que tenha sido um critério que tenha levado em conta quais eram os objetivos. Então, o objetivo é incentivar o aluno de escola técnica, ou vamos dizer assim, alunos do ensino médio, a virem a cursar o curso, a engenharia, né? Ou seja, esclarecer melhor também aqueles que estão pleiteando fazer um curso superior, o que vem a ser um curso de engenharia. Então, o CNPq, acho que verificou qual seria a potencialidade de motivação que este projeto traria para os alunos e qual que seria o envolvimento. No caso em particular, foi uma opção nossa aqui de misturar alguma coisa que seria técnica com alguma coisa que seria motivante. Então, hoje existe atualmente no mercado alguns kits de desenvolvimento com microcontroladores que foram concebidos para leigos, né? Eles foram concebidos para pessoas que não têm grande habilidade em programação, não têm grandes conhecimentos de eletrônica, mas eles permitem uma série de realizações assim e bastante práticas. Então, eu pensei da seguinte maneira, eu vou envolver alunos de escola técnica que gostam dessa área de programação, gostam dessa área de eletrônica e vão encontrar nesse kit uma facilidade em desenvolver os seus talentos, né, os seus projetos. E, por outro lado, eu também olhei o lado do curso de engenharia, então a gente pensou em desenvolver kits para laboratório. São equipamentos simples que podem ser realizados, são bastante factíveis, não existe uma dificuldade técnica. Um deles é um pêndulo, que o objetivo é medir o período do pêndulo com esse kit de microcontrolador. E o outro é um equipamento de queda livre. Então, a ideia é que esse equipamento fosse desenvolvido, ele faz parte da realidade, tanto do aluno do curso técnico, como do aluno que ingressa num curso de engenharia, porque ele faz Física 1 logo no primeiro semestre. Então, ele poderia associar e desenvolver um equipamento que depois ficaria para a própria escola, anexando uma modernidade, digamos assim, uma facilidade,
a um equipamento que já é corriqueiro nos laboratórios. Então o aluno teria essa motivação vendo que seria alguma coisa alcançável, bastante prática, e que ele tem já os conceitos, mesmo na escola técnica, ele já tem os conceitos básicos de física, já tem os conceitos básicos de eletrônica e de programação para poder desenvolver o projeto. E ele entende que o processo é continuado, porque dentro dessa geração jovem que está aí, que sabe tudo, porque ele tem acesso à informática e, consequentemente, ele já entra na faculdade sabendo, experiência própria, e, consequentemente, ele, se ele já fez o curso técnico, ele já sabe tudo. Então, ele acredita que ele não precisa se aprimorar mais. Ou quando, de repente, ele se depara com uma situação dessa, da universidade vindo para o colégio técnico, mostrando para ele que aonde ele está num caminho certo, porém tem muito mais o que trilhar, ele percebe isso? Ele percebe. A gente, em contato com esses alunos que já estão desenvolvendo o projeto, a gente percebe que eles não estão se restringindo apenas àquilo que foi proposto, né? Então, por exemplo, no caso do pêndulo, eles já foram pesquisar exatamente qual é o desenvolvimento teórico, né? E eles perceberam justamente qual que é a diferença de um curso técnico para um curso superior. O curso técnico, pela sua natureza, ele é mais prático. A pessoa não precisa muito se preocupar com o porquê das coisas, mas ele precisa se preocupar de como fazer as coisas, assim, de uma forma prática. Mas ele percebe que justamente falta muita teoria. E ele começa a perceber que aquela teoria que muitos acham que é uma coisa assim que, em princípio, até é um formalismo desnecessário, ele percebe que aquilo vai trazer um potencial muito maior para ele desenvolver aqueles aspectos que ele já conhece no colégio. Vou dar um exemplo. A própria eletrônica digital é uma coisa que o aluno aprende no colégio e aprende na faculdade quase que as mesmas coisas. Só que na faculdade ele vai ter todo um ferramental matemático que vai permitir que ele passe além daquilo que ele conhece no curso técnico. Ele vai perceber que o horizonte dele é muito mais amplo e ele pode chegar muito mais longe. E no curso de engenharia, principalmente com essa formação matemática e física, ele vai aprender a desenvolver a sua capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar, que é aquilo que é necessário para um engenheiro. Um engenheiro é um resolvedor de problemas, né? E problemas que muitas vezes não existem nos bancos escolares, né? Então ele tem que aprender a raciocinar, aprender a pensar e principalmente aprender por conta própria. Porque muitas das coisas que a gente hoje vê no mercado, por exemplo, o microprocessador, eu não tive na minha época de escola, ele surgiu depois. E a gente como profissional ou como professor, a gente tem que ir acompanhando essa evolução e se atualizando permanentemente. E o aluno do curso técnico, dentro dessa linha da sua pergunta, ele percebe exatamente isso, que ele vê um universo maior e que a visão dele vai se ampliando com o ferramental que ele vai ter no curso de engenharia. Professor Valdemar, quais foram os projetos, qual foi o projeto que o senhor desenvolveu e está sendo agora aplicado também no colégio? É um projeto que eu chamei de formação continuada, né? Ou seja, na verdade não são projetos pontuais, como o professor Zé Luiz colocou aí, né? Que ele optou por essa abordagem em relação à escola técnica do projeto dele, né? Nós pensamos em colocar talvez alguns livros na biblioteca, já com alguns assuntos pertinentes ao curso na biblioteca deles, para que eles já possam fazer suas pesquisas, ter os seus contatos, né? E, ao mesmo tempo, os projetos desenvolvidos aqui pelos alunos do curso de Engenharia de Computação são apresentados lá, né? E também alguns pequenos minicursos, assim, de conceitos mais básicos que o aluno do ensino médio pode aprender, ele pode captar, né? Ele pode entender de forma própria. E esses minicursos podem ser realizados tanto lá quanto aqui, como um conjunto de visitas mútuas, né? De cá para lá, de lá para cá, envolvendo interação entre os alunos das duas escolas. O senhor acredita que estimula também o nosso estudante, que hoje faz parte do projeto e é beneficiário, inclusive com bolsa, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, a perceber a importância até da didática e, consequentemente, ele tem uma visão de que o universo dele pode ser também não trabalhar só como engenheiro, mas trabalhar também como professor? Sem dúvida, porque aí o que acontece? Quando ele vem fazer esses minicursos, ele já começa a ter contato com o ambiente universitário. Então ele já vem para o laboratório da universidade, ele vem ter aula, se não com um professor especificamente, pode ser com um aluno monitor do curso ou aluno do técnico, né? Então, em relação à escola dele, ele pode receber isso como horas atividade ou complementos, horas de complemento estudantil, alguma coisa assim, aí depende do critério lá do coordenador daquele curso.
E os nossos alunos também são treinados a serem treinadores, né? A serem disseminadores do conhecimento, ao ministrar essas palestras e minicursos. O senhor percebe também isso, professor José Luiz, que estimula no aluno a expectativa até da didática? Assim, o espírito da iniciação científica é justamente formar pesquisadores e iniciar pessoas que vão progressivamente se encaminhar para a carreira acadêmica. Ele tem esse espírito, certamente. Nós vamos mais uma vez a um rápido intervalo. Nós voltamos já já com os professores que estão desenvolvendo o projeto Júnior CNPq para falar um pouco mais das atividades que estão desenvolvendo no curso de Engenharia da Uniso. Voltamos já. Com a bagagem certa, você conquista um mundo de conhecimento. Assim, você caminha sempre em frente e faz o seu futuro chegar mais rápido. Então venha para a Uniso. Inscreva-se em uniso.br. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios os professores doutores Valdemar Bonvente Júnior e José Luiz Antunes Almeida, falando sobre os dois projetos de engenharia da Uniso que foram selecionados para o programa Forma Engenharia. Professor Valdemar, esse projeto de formação continuada que o senhor está com ele participando, quantos alunos são beneficiados? Inclusive, eles recebem uma bolsa de estudos, recebem um aporte também financeiro. Exato, isso é norma do CNPq, né? São as condições para início do projeto. Então, o CNPq já tem as modalidades de bolsa já padronizadas. Essas bolsas, elas têm vários tipos, né? Tanto para estudo acadêmico de quem faz pós-graduação, quanto uma categoria de bolsas bastante interessante que se chamam bolsas de desenvolvimento técnico industrial, né? É uma categoria de bolsas em que esses alunos se encaixam. Então, nós temos uma bolsa para o professor que coordena do lado da escola técnica. É muito importante lembrar isso, que existe lá também um coordenador daquele lado. Então, nós coordenamos o projeto do nosso lado, existe um coordenador que trabalha em conjunto conosco na escola. Ele recebe uma bolsa, também essa bolsa tem duração de 12 meses. A duração do projeto é um pouco maior, é 15 meses, mas é toda a parte preparatória de seleção dos bolsistas e validação desses bolsistas, né? Além disso, nós temos um aluno da Uniso, né? É uma aluna, na verdade, que recebe uma bolsa pelo CNPq também, mas desenvolvendo do lado da universidade. E mais 4 alunos do curso técnico que também tem uma bolsa, e cada um com a sua categoria própria. Então, o professor lá do curso técnico, que coordena daquele lado, fez a escolha desses 4 alunos, indicou. Nós fizemos o cadastro CNPq
Então, é esse o conjunto, né? Esse o grupo, a equipe que está tocando esse projeto. E com relação ao programa que o senhor desenvolve, professor José Luiz, quantos alunos são envolvidos? Como é que está a repercussão também da escola e aqui na universidade? Bom, o programa é o mesmo, então nós temos lá também um coordenador na escola técnica, que fez a seleção dos alunos de lá. Nós selecionamos um aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação. Existia uma série de restrições, por exemplo, o aluno teria que estar, vamos dizer, no caso do curso técnico, no segundo ano, digamos assim. Para não estar nem no final, que ele acabasse não acompanhando o projeto até o final, e nem no início, que ele não tivesse conhecimento algum para poder desenvolver alguma coisa. E do lado nosso aqui da Uniso, nós temos um aluno que hoje ele está no terceiro semestre. Ele já tem um histórico anterior, ele já tem um conhecimento anterior, e então ele foi escolhido assim por esses conhecimentos anteriores. A ideia nossa é que os alunos do curso técnico desenvolvam mais a parte de programação ligada à eletrônica, e como no caso de um dos projetos, um dos equipamentos que nós vamos desenvolver, existe a interface com um PC, então o nosso aluno aqui do curso da Uniso, ele vai trabalhar mais nessa parte de programação visual, né, do tratamento dos dados que vão ser recebidos dos kits, para poder exibir, por exemplo, vamos dizer, no caso do equipamento de queda livre, ele vai exibir como é que é o comportamento da velocidade quando o objeto cai, né? No caso, por exemplo, do pêndulo, ele pode calcular qual é a aceleração da gravidade no local. Então, existe essa necessidade de um conhecimento um pouco maior de programação para PC, então esse aluno nosso vai se envolver nisso. Agora, dentro daquilo que nós estamos fazendo, todos estão participando, nós já fizemos algumas reuniões, já fizemos um treinamento para os alunos do curso técnico, envolvendo também o nosso aluno. E todos esses alunos também, como o professor Valdemar falou, eles são contemplados com bolsas de iniciação científica e tecnológica. E ele percebe também a aplicação disso na prática. O senhor que tem experiência não só acadêmica, como também de mercado, que é importante também, que vale ressaltar que os nossos professores têm esse perfil, além da formação de titulação indispensável para você avaliar se há uma universidade, o curso que você vai escolher, tem professores capacitados para passar conhecimento para você, também professores que tenham a teoria aplicada no dia a dia do cotidiano, na prática profissional, que é o seu caso, professor José Luiz. Ele começa a perceber essa aplicação na prática, é isso? É muito interessante isso, porque a gente percebe que o aluno, quando esse aluno é envolvido com o projeto, na hora que ele está fazendo o treinamento, esse kit ele permite uma série de coisas, de projetinhos bastante simples, né? Ligar um LED, piscar um LED, mandar escrever uma mensagem num display de LCD, controlar um motor de passo. Aí ele já começa a visualizar que isso tem aplicação. Né? Por exemplo, sei lá, no caso da indústria automotiva, tem lá um sistema de marcha lenta que tem um controle que tem um motor que é chamado motor de passo, embora não seja exatamente o motor de passo. E o aluno começa a visualizar que essa teoria que ele está aprendendo, aquele programa que ele está desenvolvendo, teria outras aplicações bastante práticas e ligada à área industrial ou comercial. Agora, nós temos uma informação, professor Valdemar, que o programa Forma Engenharia, esse realizado pelo CNPq e também com apoio da Vale, surgiu devido a uma pesquisa realizada pelo IPEA, que diz que o Brasil vai sofrer um apagão de engenheiros. O senhor acredita que isso ainda é real na mesma proporção quando a pesquisa foi realizada? Olha, existe o risco sim, porque vamos fazer um paralelo com o apagão de energia elétrica que nós já presenciamos algumas vezes, né? Esse apagão ocorre porque a demanda vai crescendo e chega uma hora a infraestrutura não está suportando. Só que essa infraestrutura ela não surge da noite para o dia, né? Ela tem que aparecer com um planejamento prévio e a implantação dessa infraestrutura. A mesma coisa acontece com a formação de recursos humanos, que são os engenheiros. Como eu disse, hoje, para a pessoa ser engenheira, ela tem que ser engenheira sabendo, né? Não tem como ser um engenheiro, meio engenheiro, ou é ou não é. Então, requer formação. Para vocês terem uma ideia, o curso de engenharia é 5 anos. Não existe curso de engenharia mais curto. Isso é uma recomendação, aliás, é uma prerrogativa do MEC. Quando nós construímos, montamos qualquer curso de engenharia dentro de uma universidade, seja qualquer que seja o porte da universidade, tem esse
conjunto formativo de disciplinas e laboratórios que é exigido. Então, qual é o risco desse apagão de engenheiros? É que a necessidade, devido ao crescimento tecnológico que o Brasil tem experimentado de engenheiros, eles fazem uma projeção, nós vamos precisar de tantos mil engenheiros para as diversas áreas, né? E aí, então, se constata qual a formação efetiva de engenheiros, sabendo que, às vezes, a gente tem um ingresso aí de X alunos e que se forma no final aí, talvez, hoje seria na faixa de 10% a 20%, então é muito fácil fazer essa estimativa. Então, o que acontece? Esse projeto, ou esses projetos Forma em Engenharia, que foram em nível nacional, justamente para estimular e facilitar a entrada do aluno nos cursos de engenharia, para que ele possa se formar e possa preencher este vazio que está sendo projetado aí para o futuro. Agora, professor José Luiz, a gente percebe, então, dentro dessa teoria, que, como a gente começou a nossa conversa, que o aluno ele vem estimulado para o curso, principalmente com a expectativa de que a vaga no mercado de trabalho e que o salário é bom. Isso já é o primeiro pré-requisito que ele vai utilizar para escolher o curso de engenharia. A Uniso hoje é a maior faculdade de engenharia da região, porque tem todas as gamas praticamente da engenharia hoje. E aí, quando ele se nota com esse mercado, nota que a coisa pega pesado, onde ele tem que estudar, tem que se dedicar, e ele tem essas aplicações, ele tem essas pesquisas, ele vê a possibilidade de que ele vai ter sucesso na carreira se ele estudar de fato, e essa evasão é proporcional também, como o professor Valdemar falou, de chegar a 40% e, consequentemente, os que ficam são os melhores de fato e vão seguir essa carreira daqui para frente? Bom, a sua pergunta é bastante ampla, assim, e é difícil da gente se colocar na posição do aluno, né? Mas, com certeza, ele entra motivado pelo salário, pela posição, pela perspectiva de emprego, né? Hoje, acho que é uma das preocupações maiores aí de todos os pais, por exemplo, né? Que o filho se encaminhe e tenha uma profissão de sucesso, mas ele sabe que existem dificuldades. Então, muitos dos problemas que o professor Valdemar falou são aquelas pessoas que não têm exatamente definida na sua cabeça qual é a sua intenção. Então, elas acabam, na primeira dificuldade, já acabam se desanimando. Porque um curso de engenharia, ele exige matemática, exige física, e o conhecimento de eletricidade, né, de uma série de outros fundamentos, que ele vai usar na vida profissional, né? E esses conhecimentos, eles não mudam, como o professor Valdemar também falou num certo momento. Isso aí é uma coisa que, durante toda a vida, ele vai ter, e vão se adicionando novas descobertas, né, novas tecnologias, mas ele tem que ir incorporando isso ao longo do curso, né? Agora, dizer que ele sabe exatamente aonde ele vai chegar é muito difícil. Ele tem uma visualização boa, ele imagina, e realmente só os melhores, aqueles que persistem, é que chegam até o final. E aí eles têm uma formação muito boa, porque ele, como eu falei também há um pouco atrás, ele desenvolve essa capacidade de pensar e essa capacidade de resolver problemas. E ele percebe também uma coisa interessante na área de engenharia, é que muitas vezes ele pode migrar para áreas novas. A própria mecatrônica, esse curso de controle e automação, ele surgiu de uma junção de várias áreas. Originalmente ele surgiu dentro da área de engenharia elétrica, mas ele acabou tendo, assim, enfoques bastante particulares, porque ele envolve informática, envolve mecânica, envolve eletrônica, né? E o aluno acaba tendo, então, o egresso, né? Ele acaba tendo a oportunidade depois de refinar e acabar indo trabalhar numa área que ele tenha um gosto maior, né? Que tenha uma oportunidade maior também. E Sorocaba e região está mostrando essa oportunidade, está apontando isso. A gente percebe que o efeito Toyota veio para toda a região do Sorocaba. Nós temos não só na cidade, Porto Feliz tem fábrica de motores agora, Itapetininga está vindo fábrica também de automação. A indústria automotiva está chegando no Brasil, algumas importadoras de veículos já estão trazendo suas fábricas para cá. Isso vai aumentando esse leque, que esse boom, ou esse, ao contrário, esse apagão de engenheiros vai acabar acontecendo se a gente não capacitar pessoas para isso. E do mesmo jeito que a gente está prestando atenção, acho que o telespectador já viu, a necessidade de médicos que estão sendo importados para o Brasil, de repente ele vai ter que começar a importar engenheiros também? Olha, não
não sei se chegará a tanto, né? Porque a quantidade o número de escolas de medicina é menor, né? E talvez o curso de engenharia ele tenha um outro perfil. Mas o que a gente percebe é que como a tecnologia evolui muito, hoje determinadas tarefas que antigamente eram feitas por pessoas não muito especializadas, e talvez até tarefas assim no chão de fábrica mesmo, elas hoje terão que ser executadas por profissionais especializados que conheçam muito o processo e conheçam muito da tecnologia. Então, esse mercado, com a vinda de diversas empresas que você falou aí da área automotiva, eles devem, ainda a gente não sente porque é uma coisa muito recente, mas ela tem assim um potencial muito grande para profissionais da área tecnológica, de uma forma geral. Agora, professor Valdemar, você também percebe isso, com essa expansão do mercado regional, a abertura de mão de obra? Então, até gostaria de complementar um pouco melhor esse raciocínio, porque se a gente usar aquele termo, né, apagão dos médicos, né, vamos usar o mesmo raciocínio, aí é um pouquinho diferente. A causa é um pouquinho diferente, está em decorrência do aumento da população, né? Enquanto que a área tecnológica é uma área que demanda planejamento e é um nicho da sociedade um pouco mais localizado. Então, talvez isso justifique a explicação que o professor José Luiz deu, de que talvez não chegue a acontecer isso porque o governo já está tomando essas iniciativas, né, de facilitar a formação desses alunos, né? Eu gostaria de aproveitar esse parênteses para comentar 2 projetos que o nosso curso está desenvolvendo no nosso projeto, né, no nosso Forma Engenharia. Esses são projetos bastante interessantes porque junta esses conhecimentos que o curso fornece. Então, dentro do que o professor José Luiz precisa ter o domínio da técnica, mas o domínio do conhecimento também, do conhecimento básico. Um dos projetos, um aluno fez o seguinte, ele consegue controlar um carrinho de brinquedo, daqueles carrinhos de controle remoto, com o smartphone dele. Então, ele usa uma série de conceitos aí. Primeiro, o smartphone ele tem que se comunicar com o carrinho, só que essa comunicação não é direta. Ele usa, então, esse sistema de prototipagem rápida, que o professor José Luiz comentou aí no outro bloco, que é aquele sistema que permite o desenvolvimento rápido sem ter grandes conhecimentos de eletrônica. Então, ele usa esse módulo para receber a informação do smartphone, que é via sinal Bluetooth, né? E aí, então, ele recebe esse sinal de comando do smartphone, e aí o que o aluno fez? Como ele não tinha o domínio exatamente do projeto do controle remoto, ele interligou esse módulo ao controle remoto do carrinho. E esse, por sua vez, é que controla o carrinho. Então, ficou uma coisa indireta, mas demonstrou bastante a criatividade do aluno. E aí, então, ele até montou um pequeno filme que ele pega o smartphone lá como se fosse um volante, né? E aperta lá o botão se comunica com o módulo envia comando para o controle remoto e ele fica lá guiando o carrinho, né? Então, é um dos projetos pilotos que a gente usa para incentivar os alunos do ensino médio. E um outro projeto, um outro grupo de alunos fez para acender e apagar a luz, né, pela internet. Então, com o smartphone, o tablet, ele entra na internet, numa página lá que eles criaram. Essa página já apresenta os comandos, ele clica na interface dele, o comando que ele quer. Lá na outra ponta da internet, o computador recebe esses comandos e vai lá e comanda esse módulo que, por sua vez, comanda essas lâmpadas. Agora, é muito fácil a gente imaginar a consequência disso. Ao invés de comandar lâmpada, eu posso comandar portas, eu posso comandar uma câmera, eu posso monitorar remotamente locais, né? Até não falo assim, não só em questão de segurança, mas em questão de locais perigosos, locais insalubres, né? Eu quero fazer um monitoramento pela internet. Então, esse é um mundo que se deslumbra hoje, que se vislumbra para esses alunos, né? Eles juntarem o conhecimento necessário, que é a programação, a comunicação via internet, a programação do outro lado, a eletrônica, né? Integrar tudo isso num sistema completo e bastante útil para diversos fins, né? Na nossa sociedade atual. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso programa. Professor José Luiz, eu gostaria, como de praxe no encerramento, que o senhor disponibilizasse um e-mail aqui da Uniso para que quem está nos acompanhando queira saber mais sobre o curso de Engenharia de Automação ou conhecer um pouco mais desse universo da pesquisa que o senhor está desenvolvendo. Eu agradeço, então, a oportunidade que nós tivemos aqui espero que tenha sido esclarecido esse projeto. E meu e-mail para contato é josé.luiz, Luiz com Z no final, @prof.uniso.br.
Professor Valdemar, da mesma forma, gostaria que o senhor disponibilizasse um e-mail, de repente, para quem está nos acompanhando, queira tirar alguma dúvida e queira conversar com o senhor. Ok, então é valdemar.bonvente@prof.uniso.br. Professores, muito obrigado pela presença, sucesso na pesquisa, que a gente tenha outras tantas pela frente, que a gente possa trazer aqui numa próxima oportunidade, até as imagens dessa aplicação dessas pesquisas, para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho dos colegas aqui da universidade. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou também para a nossa fanpage no Facebook, que acompanhe, que é o programa Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!